Meu namorado me deu um bolo no meu aniversário para consolar a melhor amiga que tinha terminado um namoro. Vi no Instagram que eles estavam jantando juntos em um restaurante chique e ela usando o meu presente no pescoço. Eu fiquei destruída, até o melhor amigo dele revelar a verdade. E quando descobri o pacto secreto deles, resolvi colocar a boca no trombone. Fica comigo até o final porque o que eu fiz naquela festa de gala foi épico. Meu nome é Vanessa, e se eu soubesse que aquele sorriso de comercial de pasta de dente escondia um manipulador de 5ª categoria, eu teria dado meia volta na exposição de carros clássicos em Seattle, aonde nós vimos pela primeira vez. Julian Hayes. Ele estava lá, encostado em um Mustang 67, agindo como se fosse o dono do mundo. Conversamos por 2 horas sobre motores e viagens, e ele foi impecável. Era atencioso, engraçado, e me fazia sentir como se eu fosse a única mulher em um raio de 10 quilômetros. Namoramos por 1 ano e 6 meses, e durante o primeiro semestre, eu realmente achei que tinha tirado a sorte grande. Julian tinha aquele jeito de segurar a porta, de lembrar como eu gostava do meu café e de mandar mensagens no meio do expediente apenas para dizer que estava pensando em mim. Ele era o pacote completo, ou pelo menos a embalagem era bonita demais para eu desconfiar do conteúdo estragado. Então surgiu o furacão de carência chamado Eslovênia Whittaker. Julian me contou sobre ela no nosso 3º encontro, enquanto dividíamos uma pizza de massa fina em um lugarzinho charmoso no centro. Ele disse que eram melhores amigos desde o 1º ano da faculdade na Universidade de Washington, que ela era como uma irmã, e que eles nunca, em hipótese alguma, tinham cruzado qualquer linha romântica. Ele jurou, olhando fixamente nos meus olhos, que eu não tinha nada com que me preocupar. E eu, tentando ser a namorada moderna e segura de si, engoli a história. Afinal, eu também tenho amigos homens, mas a amizade deles não era normal. Era uma simbiose doentia que consumia cada espaço da nossa relação. Eslovênia ligava para ele às 2 horas da manhã. Não era emergência, não era pneu furado, não era crise existencial real. Ela ligava porque tinha visto um documentário aleatório sobre formigas e queria comentar, ou porque estava com insônia e achava que o Julian era o entretenimento particular dela. A primeira vez que presenciei isso, estávamos deitados no apartamento dele, quase pegando no sono depois de um dia exaustivo. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira, e ele atendeu com uma empolgação que me deixou alerta no mesmo segundo. Fiquei ali, encarando o teto por 40 minutos, ouvindo-o rir das piadas sem graça dela enquanto eu tentava não explodir de ódio. Quando ele finalmente desligou, ele apenas se virou e disse que Eslovênia não conseguia dormir. Como se isso justificasse interromper a nossa intimidade no meio da madrugada. Como se a carência dela fosse um decreto real que ele precisava obedecer prontamente. A coisa só piorou com o passar dos meses. Eslovênia era uma presença constante e sufocante, uma sombra que se projetava em todos os nossos momentos especiais. Se saíamos para jantar em um restaurante de frutos do mar badalado em Phoenix, para onde tínhamos viajado em um feriado prolongado, ela ligava 3 vezes seguidas porque tinha acabado de brigar com algum cara aleatório que conheceu em um aplicativo. Julian pedia licença com uma cara de preocupação fingida, levantava da mesa e me deixava ali, sozinha, olhando para os meus bolinhos de caranguejo esfriando enquanto ele passava 20 minutos no corredor, sendo o terapeuta particular dela. Quando voltava, se eu ousasse demonstrar qualquer descontentamento, ele usava a arma secreta de todo homem tóxico, o rótulo de insegura. Você está sendo insegura de novo, Vanessa. A Eslovênia está sofrendo, ela não tem mais ninguém. Eu não podia simplesmente ignorar uma amiga em frangalhos. Ele dizia, usando aquele tom de voz condescendente que faz qualquer mulher querer quebrar um prato na cabeça de alguém. Ele criava um cenário onde eu era a vilã insensível, e ela era a pobre vítima desamparada, enquanto ele, claro, era o cavaleiro de armadura brilhante salvando o dia. O auge do absurdo aconteceu 4 meses depois que oficializamos o namoro. Eu resolvi fazer uma surpresa, algo fofo para começar bem o final de semana. Fui até o apartamento do Julian às 9 horas da manhã de um sábado, carregando uma sacola cheia de pães artesanais, queijo brie e café quente de uma padaria que ele adorava. Eu tinha a minha própria chave reserva, que ele me deu com relutância depois de muita insistência minha. Quando abri a porta, esperava encontrá-lo dormindo ou saindo do banho. O que encontrei foi Eslovênia Whittaker, sentada no sofá da sala dele, usando apenas uma das camisetas velhas da faculdade do Julian, sem sutiã, com as pernas cruzadas e uma tigela de cereal no colo.
Ela estava assistindo a um reality show qualquer como se fosse a dona da casa. Ela me olhou de cima a baixo com um desdém que eu nunca vou esquecer. Ah, oi. Você deve ser a namorada nova. O Julian está no banho, ela disse, voltando os olhos para a televisão sem nem esperar minha resposta. Eu fiquei parada no meio da sala, sentindo o calor do café atravessar o papel da sacola, enquanto Eslovênia nem se dava ao trabalho de me olhar direito. O silêncio era tão desconfortável que eu precisei quebrá-lo antes de perder o fôlego. O que você está fazendo aqui tão cedo, Eslovênia? Perguntei, tentando manter a voz o mais firme possível. Ela deu um gole lento no leite do cereal, soltou uma risadinha debochada e finalmente virou o rosto para mim. Ah, querida, eu sempre venho para cá depois da balada, porque é mais perto do centro. O Julian liberou o sofá para mim sempre que eu precisar. Tenho a minha própria chave. Ela esticou o braço e balançou um molho de chaves que estava em cima da mesa de centro. Tenho há anos. Você é nova por aqui, então deve estar confusa, mas é assim que as coisas funcionam entre a gente. Aquelas palavras foram como um soco. Ela não era uma visita, ela era uma moradora honorária com passe livre. Quando Julian saiu do banheiro, apenas com uma toalha na cintura, ele agiu como se ter a melhor amiga seminua no sofá dele fosse o procedimento padrão de um sábado comum. Ele me deu um beijo rápido, perguntou se eu tinha trazido croissants e nem sequer mencionou o fato de que outra mulher tinha livre acesso ao seu espaço mais íntimo e às suas roupas. Mais tarde naquele dia, quando finalmente ficamos sozinhos e eu tentei questionar por que ela tinha uma chave e por que se sentia tão à vontade para entrar na casa dele, o Julian explodiu. Ele disse que ela tinha a chave desde a formatura, que eles eram uma família e que se eu não conseguia aceitar os amigos dele, talvez eu não servisse para estar com ele. Ele usou a palavra controladora 5 vezes em 10 minutos. Ele era mestre em inverter a culpa. Se eu pedia prioridade, eu estava tentando sufocá-lo. Se eu perguntava sobre as mentiras óbvias, eu estava tendo um surto de ciúmes. Ele construiu uma narrativa onde eu comecei a duvidar da minha própria percepção da realidade. Até minha mãe, que sempre tenta apaziguar as coisas, sugeriu que talvez eu devesse confiar mais e cobrar menos. Eu me sentia em um beco sem saída, sufocada por um relacionamento onde eu era sempre a terceira pessoa em uma mesa de 2. Mas o universo tem um jeito engraçado de mostrar a verdade. E para mim, a verdade veio embrulhada em papel de presente no meu aniversário de 26 anos. Eu planejei aquela noite com um cuidado meticuloso. Reservei uma mesa no melhor restaurante italiano de Seattle, um lugar com vista para o mar que exige reserva com meses de antecedência. Julian passou a semana inteira alimentando minhas expectativas. Ele dizia que tinha comprado algo maravilhoso, um presente que ele sabia que eu queria muito. Eu realmente acreditei que ele estava tentando mudar, que finalmente ele tinha percebido o quanto eu era importante. No dia do meu aniversário, que caiu em uma quinta-feira, eu fiz tudo o que tinha direito. Tirei folga à tarde, fui ao salão, fiz o cabelo, as unhas e usei um vestido de seda roxo que custou metade do meu bônus do mês. Eu estava me sentindo linda, poderosa e pronta para uma noite romântica. Às 17h45, enquanto eu passava o batom e conferia meu reflexo, o celular vibrou. Era uma mensagem de texto dele. E eu juro, cada palavra daquela mensagem ficou gravada na minha mente como uma cicatriz. Oi, amor. A Eslovênia acabou de me ligar. Ela descobriu que o cara que ela estava saindo é casado e ela está deprimida, chorando sem parar no apartamento dela. Eu realmente preciso ir até lá dar um suporte agora. Podemos adiar o nosso jantar para amanhã? Eu juro que compenso você. Prometo. Eu li aquela mensagem e senti um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Liguei para ele imediatamente. Ele atendeu com aquele tom de voz de quem está sendo incomodado por uma criança pirracenta. Eu disse, com a voz mais firme que consegui manter, que era meu aniversário, que tínhamos uma reserva e que a Eslovênia podia esperar ou ligar para outra pessoa. Julian suspirou, um som carregado de impaciência. Vanessa, por favor, seja compreensível uma vez na vida. Ela está sofrendo uma dor real. Ela está em crise. Um jantar é só comida. Podemos ir amanhã. Não seja tão egoísta a ponto de me fazer escolher entre uma amiga em desespero e um prato de massa. Eu não respondi. Apenas desliguei o telefone. Fiquei sentada no sofá por 1 hora inteira, vendo a luz do entardecer sumir pela janela, percebendo que para o Julian, o meu dia especial não valia absolutamente nada perto do drama semanal da Eslovênia.
Grace, minha melhor amiga de infância, me ligou para dar parabéns e acabou ouvindo todo o meu desabafo. Ela foi a única que não me chamou de louca. Ela disse: Vanessa, coloca esse salto. Vai para esse restaurante e pede a garrafa de vinho mais cara do cardápio. Você não precisa dele para celebrar a sua vida. E foi exatamente o que eu fiz. Jantei sozinha, sob os olhares de pena dos outros casais, mas com uma clareza que eu nunca tive antes. A tristeza tinha ido embora, e no lugar dela, uma raiva gélida e calculista começou a tomar conta. Na manhã seguinte, Juliana agiu como se nada tivesse acontecido. Mandou uma mensagem de "Bom dia, aniversariante", e perguntou se eu estava pronta para o jantar de compensação. Eu não respondi. Estava ocupada demais olhando o Instagram. Eslovênia, que curiosamente tinha me bloqueado, mas esqueceu que tínhamos dezenas de conhecidos em comum, tinha postado uma série de fotos na noite anterior. Em uma delas, ela e Julian estavam sentados em um bistrô francês charmoso, brindando com taças de champanhe. Ela estava radiante, sem nenhum sinal de quem tinha passado a noite chorando por um homem casado. E no pescoço dela, brilhava um colar de ouro com um pingente de diamante que eu reconheceria em qualquer lugar. Era o colar que o Julian me mostrou no computador 2 meses antes. Ele disse: "Olha que peça linda, Vanessa. Acho que ficaria perfeita em você." Eu concordei. Dei a entender que seria o presente de aniversário ideal. Mas o que ele fez? Ele levou a amiga para jantar no dia do meu aniversário e entregou a ela o presente que deveria ser meu. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Era ódio puro. Eu printei cada foto, cada legenda ridícula sobre amizade verdadeira e parceiro para todas as horas. Naquele momento, enquanto eu olhava para a prova da traição emocional e material dele, eu percebi que não ia apenas terminar com o Julian. Eu ia destruir a reputação que ele tanto prezava. Ele achava que eu era a namorada insegura e fácil de manipular? Ótimo. Ele ia descobrir que uma analista de dados com raiva consegue ser muito mais perigosa do que qualquer crise de choro da Eslovênia Whittaker. Depois de ver aquela foto no Instagram, eu passei 3 horas sentada na minha cama, no escuro, apenas olhando para a parede. A raiva tinha se transformado em algo muito mais útil, uma clareza gelada. Eu não ia gritar, eu não ia mandar mensagens desaforadas, e eu certamente não ia dar ao Julian o prazer de me ver desmoronando. Se ele e Eslovênia achavam que eu era apenas mais uma peça no tabuleiro deles, eles estavam prestes a descobrir que eu sei jogar muito melhor do que eles. Na segunda-feira de manhã, eu fiz a minha primeira jogada. Liguei para Caleb Reed. Caleb era o único do círculo de amigos do Julian que sempre parecia deslocado quando o assunto era o grude entre ele e a Eslovênia. Ele tinha aquele olhar de quem sabia demais e não gostava do que via. "Oi, Caleb. É a Vanessa. Preciso falar com você, e não pode ser por telefone. Podemos almoçar em algum lugar onde ninguém nos veja?" Perguntei, sem rodeios. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que ele estava pesando a lealdade ao amigo contra a própria consciência. "Tudo bem, Vanessa. Tem uma lanchonete pequena perto da saída para a rodovia, uns 20 minutos fora do centro. Me encontra lá às 13 horas, ele respondeu com a voz baixa. Cheguei lá 10 minutos antes do horário combinado. Estava usando óculos escuros e mantive a postura de quem está apenas esperando um pedido, mas meu cérebro estava processando 1000 dados por segundo. Quando Caleb entrou, ele parecia exausto. Ele se sentou na minha frente e nem se deu ao trabalho de pedir um café antes de começar a falar. "Eu já sabia que você me ligaria um dia. Sinceramente, eu não sei como você aguentou 1 ano e 6 meses, Vanessa. Ninguém nunca dura tanto tempo", ele disse, balançando a cabeça. "Do que você está falando, Caleb? Ninguém dura o quê?" questionei, inclinando-me para a frente. Caleb deu um longo suspiro e soltou a bomba. "É um pacto. O Julian e a Eslovênia têm esse acordo doentio desde a faculdade. Eles não são apenas amigos e não são exatamente um casal convencional. Eles são parceiros de crime. Eles se divertem trazendo pessoas de fora para o relacionamento e apostam para ver quanto tempo leva para a pessoa surtar. É como um esporte para eles." Eu senti um gosto amargo na boca, mas não interrompi. Caleb continuou, detalhando como Julian escolhia mulheres que pareciam carentes apenas pelo prazer de quebrá-las emocionalmente. Ele revelou que os dois passavam horas rindo das mensagens que as namoradas mandavam reclamando da Eslovênia. Eles compartilhavam as brigas, os choros e as crises de insegurança
como se fossem episódios de uma série de comédia. Eles namoram outras pessoas para irritar um ao outro, para criar tensão e para ter alguém em quem pisar. É uma diversão sádica. O Julian nunca passa de 6 meses com ninguém. Geralmente, as garotas percebem o jogo e fogem, ou a Eslovênia faz algo tão absurdo que elas explodem. Você foi a recordista, provavelmente porque ele gostou do desafio de te fazer de palhaça por mais tempo. Caleb explicou, com um tom de desprezo profundo. Eu apertei o guardanapo de papel na mão até ele rasgar. E a família dele, Caleb? Ele me disse que os pais moram no Texas e que ele não fala muito com eles porque o pai é difícil. Caleb riu, mas não era uma risada alegre. Texas? Vanessa, os pais do Julian moram em Bellevue. É um bairro nobre daqui de Seattle, a 20 minutos daqui. Eles são podres de rico e acham que o Julian é o filho perfeito. E tem mais. Para os pais dele, a Eslovênia é a namorada oficial. Ela frequenta os jantares de domingo, as festas de feriado e os aniversários. Para a família Reis, você nem existe. Provavelmente ele disse para os pais que você é apenas uma colega de trabalho carente que ele ajuda de vez em quando. Aquilo foi o golpe final. 1 ano e 6 meses da minha vida foram apagados de uma árvore genealógica que eu nem sabia que estava a poucos quilômetros de distância. Julian tinha construído uma redoma de mentiras tão complexa que eu estava vivendo em uma realidade paralela. Eu bati os dedos na mesa, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Lembrei que, na terça-feira passada, vi o Julian escondendo rapidamente um envelope de papel texturizado na gaveta do escritório quando eu entrei na sala. Ele ficou nervoso, mudou de assunto e disse que era apenas propaganda de corretora de seguros. Mas o selo de cera era elegante demais para ser lixo. Além disso, ele passou a semana conferindo o ajuste de um terno que ele não usava há anos. Eu apertei o guardanapo de papel até ele rasgar. Caleb, eu vi o Julian guardando um convite de gala na gaveta do escritório dele. Ele agiu como se fosse segredo de estado. Você sabe o que é esse evento que ele faz tanta questão de esconder de mim? Perguntei, sentindo o plano se formar. Sim, o aniversário de 30 anos de casamento dos pais dele é no próximo sábado. Vai ser uma festa enorme na mansão deles em Bellevue. O Julian e a Eslovênia vão estar lá, posando como o casal perfeito para manter as aparências com os velhos. Eu recebi o convite oficial ontem, Caleb disse, tirando um cartão elegante da mochila e colocando sobre a mesa. Você vai a essa festa? Perguntei, olhando fixamente para ele. Eu não sei, Vanessa. Estou evitando o Julian. Não aguento mais ver o que ele faz. Ele admitiu. Eu quero ir como sua acompanhante, eu disse, a voz firme. Caleb arregalou os olhos. O que você tem em mente? Eu quero chegar com você e ver a reação do Julian e da Eslovênia quando me virem no território deles. Eu quero olhar nos olhos dele e mostrar que eu sei de cada mentira, de cada pacto. Depois, eu termino com ele na frente de todos. Só quero que ele saiba que a palhaça aqui perdeu a graça, expliquei. Caleb hesitou por alguns segundos, mas então um sorriso de canto surgiu no rosto dele. Tudo bem, Vanessa. Eu te levo. Vai ser um prazer ver o Julian perder o controle. Voltei para casa e esperei. Julian apareceu no meu apartamento na terça-feira à noite, agindo como se fosse o namorado do ano. Amor, meus pais me ligaram lá de Dallas. Eles vão fazer um jantar de aniversário de casamento e eu preciso ir. É uma viagem longa e cara em cima da hora, e eu sei que você não consegue tirar folga agora no fechamento do trimestre. Vou na sexta e volto domingo, tá? Ele disse, mentindo com uma facilidade que me deu náuseas. Tudo bem, Julian. Família é prioridade, não é? Eu respondi, mantendo a voz doce. Passei os dias seguintes em um estado de euforia contida. Julian me mandava mensagens do aeroporto na sexta-feira, fingindo atrasos no voo, enquanto eu recebia atualizações do Caleb confirmando que ele estava em Bellevue, cortando o cabelo. Eu não comprei um vestido novo. Usei o mesmo vestido roxo de seda que ele ignorou no meu aniversário. Eu queria que ele visse exatamente o que ele tinha descartado. Chamei a Grace e contei tudo. Ela ficou chocada, mas em 10 minutos já estava me ajudando a retocar a maquiagem. Vanessa, você tem certeza disso? Isso vai ser um massacre, Grace disse. Não é um massacre, Grace. É apenas uma auditoria. Eu vou mostrar para o Julian que o teatro dele faliu, respondi. Caleb me buscou em casa às 19 horas. O trajeto até Bellevue levou exatamente 22 minutos. Durante o caminho, eu não senti medo.
Eu me sentia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Pronta para acabar com o teatro? Ele perguntou. Caleb, eu não vim apenas para acabar com o teatro. Eu vim para queimar o cenário inteiro, respondi, saindo do carro. A mansão estava iluminada como um palácio. Julian achava que tinha viajado para longe para fugir de mim. Ele estava prestes a descobrir que, para a verdade, não existe distância segura. O jogo ia começar, e eu não pretendia sair dele sem a minha vitória. A mansão dos reis em Bellevue parecia um cenário de filme sobre a aristocracia que deu errado. Luzes de LED âmbar iluminavam as colunas de mármore da entrada, e o som de um quarteto de cordas flutuava pelo jardim perfeitamente aparado. Caleb estacionou o carro e me olhou por um momento. Dava para ver o suor brilhando na testa dele. Vanessa, você está com uma cara de quem vai cometer um crime, ele disse, tentando rir para aliviar a tensão. Não é um crime, Caleb. É apenas a entrega de um presente de aniversário que o Julian esqueceu de me dar, respondi, ajustando a alça do meu vestido de seda roxo. Eu estava impecável. O tipo de beleza que não pede licença, que exige atenção. Saímos do carro e caminhamos em direção à entrada principal. O segurança, um homem de terno escuro que parecia ter saído de um treinamento militar, apenas conferiu o nome do Caleb na lista e nos deu passagem. Assim que cruzamos o portal de carvalho, o calor do salão me atingiu. O cheiro de perfume caro e champanhe era quase sufocante. Havia pelo menos 200 pessoas circulando, todas vestidas com tecidos que custavam mais do que 6 meses do meu aluguel. Eu mantive meu braço entrelaçado ao de Caleb, caminhando com uma postura que eu não sabia que possuía. Meus olhos varreram o salão como um scanner de alta precisão até que eu os encontrei. Lá estavam eles. No centro de um pequeno círculo de pessoas influentes, perto da mesa de buffet de lagosta. Julian estava radiante em um terno sob medida, com a mão possessiva na cintura de Eslovênia. E ela, a grande estrela da noite, usava um vestido creme que destacava exatamente o que eu queria ver. O colar de ouro com o pingente de diamante. O meu colar. Ela ria de algo que a mãe do Julian dizia, jogando a cabeça para trás com uma intimidade que eu nunca fui convidada a ter. Lá estão eles, Caleb sussurrou, a voz falhando um pouco. Eu vi. Vamos nos aproximar devagar. Quero que ele sinta a minha presença antes de me ver, eu disse, sentindo o sangue pulsar nas minhas têmporas. Caminhamos pelo salão, desviando de garçons que carregavam bandejas de prata. Paramos a cerca de 3 metros do grupo. Julian estava de costas para mim, gesticulando enquanto contava alguma história de sucesso. Eslovênia foi a primeira a me notar. O sorriso dela congelou. Os olhos dela se arregalaram e ela deu um passo involuntário para trás, a mão subindo instintivamente para tocar o colar no pescoço. Julian percebeu a mudança no semblante dela e começou a se virar. O que foi, Eslovênia? Parece que você viu um... A frase morreu na garganta dele assim que seus olhos encontraram os meus. O choque foi tão visível que o copo de uísque na mão dele tremeu. Ele ficou pálido, uma cor cinzenta que contrastava ridiculamente com o bronzeado artificial que ele exibia. Por 5 segundos, o tempo parou. O quarteto de cordas parecia estar tocando no fundo de uma piscina. Vanessa? Ele gaguejou, a voz saindo 2 tons acima do normal. O que você está fazendo aqui? Eu dei um passo à frente, abrindo um sorriso que tinha o brilho de uma lâmina de barbear. Oi, Julian. Que coincidência maravilhosa, não é? Dallas é muito mais parecido com Bellevue do que eu imaginava. O voo de volta foi rápido? Ou você descobriu um portal interdimensional que liga o Texas ao estado de Washington em 5 minutos? A mãe de Julian, uma mulher de pérolas e um olhar gélido chamada Eleanor, nos encarou com confusão. Julian, querido, quem é essa moça? Julian abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Eslovênia tentou intervir, recuperando um pouco da audácia. Ela é apenas uma colega do trabalho do Julian, Eleanor. Ela tem alguns problemas de... instabilidade. Vanessa, você não deveria estar aqui. Este é um evento privado. Instabilidade, Eslovênia? Eu disse, rindo alto o suficiente para atrair a atenção de mais 3 mesas ao redor. É engraçado você dizer isso enquanto usa o presente de aniversário que o Julian disse ter comprado para mim. O círculo de pessoas ao redor começou a murmurar. Julian deu um passo em minha direção,
tentando me segurar pelo braço para me levar para algum lugar reservado. Vanessa, chega! Você está tendo um surto. Vamos conversar lá fora. Eu explico tudo. Eu me esquivei do toque dele como se ele fosse um leproso. Não encoste em mim. E não tem nada para explicar. Eu já sei do pacto, Julian. O Caleb me contou tudo. Sobre como vocês se divertem fazendo as namoradas de palhaças. Sobre como você nunca dura 6 meses com ninguém porque o jogo perde a graça. Mas olha só, eu bati o recorde, não foi? 1 ano e 6 meses ouvindo que eu era insegura enquanto você financiava a vida de luxo da sua amante de longa data sob o rótulo de melhor amiga. Eleanor Hayes deu um passo à frente, a face endurecida. Amante? Do que você está falando? Eslovênia é a noiva de fato do meu filho há anos. Eles estão apenas esperando o momento certo para oficializar. Eu olhei para Eleanor com uma piedade genuína. Sinto muito em lhe dizer isso, senhora Hayes, mas seu filho é um mentiroso compulsivo. Enquanto ele jantava com a senhora aos domingos dizendo que a Eslovênia era a única, ele passava as noites no meu apartamento jurando que ela era apenas uma melhor amiga carente. Ele manteve 2 vidas inteiras por 18 meses. Mas o melhor de tudo não é a traição. É o fato de que ele usa o dinheiro que a senhora dá para ele para manter esse teatrinho sádico. Julian estava suando frio agora. Vanessa, cala a boca! Você está louca! Caleb, por que você trouxe essa mulher aqui? Você enlouqueceu também? Caleb deu um passo à frente, cruzando os braços. Eu cansei de encobrir suas sujeiras, Julian. Você é um ser humano desprezível. Eu vi o que você fez com a Vera e não vou deixar você fazer o mesmo com a Vanessa. Eslovênia tentou uma última cartada. Ela se aproximou de mim, os dentes cerrados. Você não tem provas de nada. É apenas a palavra de uma ex-namorada ressentida contra a nossa. Ninguém aqui vai acreditar em você. Eu abri minha bolsa de mão e tirei um envelope pardo. Ah, Eslovênia, eu sou analista de dados. Eu não trabalho com palavras, eu trabalho com fatos. Aqui dentro tem os prints das conversas dele comigo de hoje à tarde, onde ele dizia que estava pousando em Dallas, enquanto o rastreador do celular dele indicava que ele estava nesta exata rua. E tem o melhor, as mensagens de vocês dois rindo de mim no grupo de amigos. Eu entreguei o envelope diretamente para o pai de Julian, um homem robusto que tinha permanecido em silêncio até agora. Ele abriu o papel e começou a ler. O rosto dele passou de confuso para vermelho em questão de segundos. Você está traindo a Eslovênia com essa moça, filho? O pai dele perguntou, a voz saindo como um trovão contido. Ele olhava do envelope para o Julian com um desprezo que eu nunca tinha visto em outra pessoa. Eu soltei uma risada curta, carregada de sarcasmo, e dei um passo à frente para garantir que todos os convidados ao redor ouvissem a resposta. Traindo a Eslovênia, Sr. Hayes? Quem dera fosse apenas isso. Isso aqui é muito mais doentio do que uma simples traição, eu disse, apontando para o Julian, que parecia estar prestes a desmaiar. O seu filho e a Eslovênia são parceiros de crime. Eles fazem isso há anos, continuei, olhando diretamente para Eleanor, que ainda segurava sua taça de champanhe com as mãos trêmulas. Eles não são apenas o casal perfeito que vocês veem aqui. Eles fingem namoros com pessoas de fora apenas por diversão. Eles escolhem alguém, trazem para o círculo deles e fazem apostas, Sr. Hayes. Apostas reais para ver quanto tempo os novos namorados ou namoradas duram antes de surtarem com as manipulações deles. O silêncio no salão era tão absoluto que dava para ouvir o som do gelo derretendo nas taças. O pai de Julian olhou para o filho, esperando uma negação que não veio. Julian estava com os olhos fixos no chão, a mandíbula travada. Eu namorei 1 ano e 6 meses com o seu filho. Ele e a Eslovênia passavam horas rindo das minhas mensagens, rindo do meu aniversário arruinado, rindo de cada vez que ele me chamava de louca para encobrir a sujeira deles. Para eles, o sofrimento alheio é o melhor entretenimento de sábado à noite. A Eslovênia não é a vítima aqui, ela é a banca do cassino. Eu finalizei, sentindo uma satisfação visceral ao ver a máscara de nora perfeita da Eslovênia derreter junto com a maquiagem dela. Isso é verdade, Julian? O pai dele perguntou, a voz agora perigosamente calma. Julian tentou balbuciar algo sobre eu estar exagerando, mas eu o cortei com a precisão de um bisturi. As mensagens no envelope não mentem, Sr. Hayes. Estão lá as capturas de tela das conversas deles no grupo de amigos, fazendo apostas, comemorando cada vez que uma ex-namorada saía de cena chorando. Eu só vim aqui para avisar que o peça da vez chegou ao fim.
Julian tentou gaguejar uma desculpa, mas eu o cortei. Não se preocupe em responder, Julian. Eu só vim aqui para mostrar que o seu teatro faliu. Eu não sou mais a sua namorada insegura. Eu sou a mulher que acabou de expor que você é um garoto mimado e desonesto na frente de todos os sócios do seu pai. Eu me virei para a Eslovênia, que parecia querer desaparecer. Pode ficar com o Julian só para você, Eslovênia. Vocês dois se merecem. E Julian, não se dê ao trabalho de voltar ao meu apartamento para pegar suas coisas. Eu já joguei tudo na calçada. A chuva de Seattle vai cuidar de limpar a sua marca da minha vida. Eu olhei para o salão, para todas aquelas pessoas boquiabertas. Senti uma satisfação visceral, uma onda de adrenalina que fazia cada célula do meu corpo vibrar. Eu não era mais a vítima. Eu era a diretora do desfecho. Caleb, vamos embora? O cheiro de lixo aqui está começando a ficar insuportável. Eu disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Nós demos as costas e caminhamos em direção à saída. Eu consegui ouvir os gritos do pai de Julian atrás de nós e o choro falso da Eslovênia tentando se explicar para a sogra. Quando cruzamos a porta principal e o ar fresco da noite de Bellevue me atingiu, eu fechei os olhos e respirei fundo. Eu tinha feito exatamente o que planejei. Eu tinha tirado a máscara dele. Eu tinha recuperado a minha dignidade e o fiz sentir pela primeira vez na vida o que é ser o motivo da piada de todos. Mas a noite ainda reservava uma última surpresa. Quando a porta da mansão se fechou atrás de nós, o silêncio do jardim de Bellevue pareceu a coisa mais barulhenta do mundo. Caminhamos até o carro do Caleb sem olhar para trás, mas o ar ainda vibrava com o eco do escândalo que tínhamos acabado de causar. Assim que entramos no carro e o Caleb girou a chave, o celular dele, que estava no console central, começou a vibrar freneticamente. Uma sucessão de notificações iluminava a tela, uma atrás da outra, como fogos de artifício em um desastre. Eram as mensagens do grupo de amigos do Julian, aquele grupo seleto de 10 pessoas que se achavam a elite intelectual e social de Seattle. Caleb pegou o aparelho e abriu o aplicativo. Eu olhei de soslaio. O caos era total. James, aquele que sempre ria mais alto das piadas do Julian, foi o primeiro a se manifestar com um: "Cara, que baixaria foi essa? Eu não quero meu nome associado a esse tipo de coisa. Me tirem disso." E antes mesmo que alguém respondesse, a notificação cinza apareceu. James saiu do grupo. Em seguida, foi a vez de Russell, depois Marcus e então Jeff. Um por um, os amigos fiéis de Julian estavam saltando do barco como ratos em um navio naufragando. Eles não estavam saindo porque estavam indignados com a crueldade do Julian. Eles estavam saindo porque tinham sido cúmplices esse tempo todo e agora estavam apavorados de que a lama do escândalo sujasse os seus próprios currículos e reputações. Eles sabiam das apostas. Eles liam as mensagens onde Julian e Eslovênia zombavam de mim e de tantas outras. Eles riam juntos. Mas no momento em que a verdade foi jogada no ventilador diante dos sócios do pai do Julian, a lealdade deles evaporou. "Olha isso!" Caleb disse, a voz amarga, enquanto via o último membro sair, sobrando apenas ele, Julian e Eslovênia no grupo fantasma. Eles estão todos com medo. Ninguém quer ser o próximo a ser exposto pela analista de dados aqui. "E você, Caleb?" perguntei, observando a expressão dele. Caleb olhou para a tela, digitou uma única frase: "Espero que o entretenimento tenha valido a pena, Julian." E então, ele clicou no botão de sair. Pronto, eu também estou fora. Eu deveria ter feito isso há meses. Ser cúmplice por silêncio é quase tão ruim quanto ser o autor da piada. Eu respirei fundo, sentindo um peso imenso saindo dos meus ombros. O Julian tinha passado anos cultivando essa imagem de homem influente e cercado de amigos poderosos. Em 10 minutos, eu tinha destruído o palanque dele. Ele agora estava sozinho naquela mansão, enfrentando a fúria de um pai que preza pela reputação acima de tudo e de uma mãe que acabara de descobrir que a nora perfeita era, na verdade, a coautora de um jogo sádico que poderia arruinar os negócios da família. Nos dias que se seguiram, as consequências vieram em efeito dominó. Caleb me manteve informada sobre os destroços. O pai do Julian, cumprindo a promessa de cortar o mal pela raiz, exonerou o próprio filho do cargo de diretoria que ele ocupava na empresa da família. Julian foi forçado a deixar o apartamento luxuoso em Seattle e, segundo os boatos, teve que vender o carro para pagar dívidas que ele acumulou contando com um bônus que nunca viria.
A rede de contatos dele se fechou como uma ostra. Ninguém atendia suas ligações. Ninguém o convidava para mais nada. Ele se tornou o exemplo do que não fazer nos círculos sociais de Bellevue. Eslovênia não se saiu melhor. A humilhação de ter sido exposta diante da família Reis, que ela tanto tentou impressionar, foi o fim da sua carreira de socialite em ascensão. Ela tentou se vitimizar nas redes sociais, postando frases enigmáticas sobre traição de amigos. Mas Caleb me contou que até a própria família dela começou a se afastar quando as provas do pacto começaram a circular de forma não oficial por Seattle. O colar de ouro, aquele que ela tanto exibiu, provavelmente foi a única coisa de valor que sobrou para ela, já que Julian não tinha mais como sustentar os caprichos dela. Quanto a mim, eu não derramei uma única lágrima depois daquela noite. Voltei para o meu apartamento e, com a ajuda da minha amiga Grace, fiz uma limpa completa. Cada peça de roupa que o Julian deixou para trás, cada livro, cada escova de dentes, tudo foi parar em sacos de lixo pretos deixados na calçada. Eu troquei a fechadura da minha porta no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Não por medo, mas por uma questão de higiene mental. Caleb e eu continuamos conversando. O que começou como uma aliança por vingança acabou se transformando em algo real e calmo. Ele foi a única pessoa que teve a coragem de quebrar o silêncio, e isso contava muito para mim. Começamos a sair, mas desta vez, sem jogos, sem segredos e sem melhores amigas ligando às 2 horas da manhã. Com o Caleb, eu não precisava ser a namorada compreensível. Eu era apenas a Vanessa, e isso era mais do que suficiente. Cerca de 3 semanas depois da festa, recebi uma única mensagem de um número desconhecido. Era o Julian. O texto era longo, cheio de justificativas baratas e pedidos de desculpas que cheiravam a desespero. Ele dizia que a Eslovênia tinha enlouquecido e que ele tinha sido manipulado por ela o tempo todo. Dizia que sentia minha falta e que queria recuperar o que tínhamos. Eu li a mensagem enquanto tomava um café com o Caleb na varanda ensolarada. Dei uma risadinha, mostrei a tela para ele e, sem dizer uma palavra, bloqueei o número. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu já tinha o que eu queria. A verdade exposta e a minha vida de volta. Julian e Eslovênia mereciam um ao outro. Mereciam a energia tóxica que criaram e o vazio que agora os cercava. Eles tinham apostado na minha fraqueza e perderam tudo. O espetáculo tinha acabado, as luzes se apagaram e eu estava, finalmente, fora da plateia. Eu era a única que tinha saído daquele teatro com a cabeça erguida, enquanto Julian descobria, da maneira mais amarga possível, que o custo de fazer alguém de palhaça é, no fim das contas, tornar-se a própria piada. A última coisa que soube através do Caleb foi que a Eslovênia e o Julian tiveram uma briga homérica em um bar público, gritando um com o outro e se culpando pela ruína social que enfrentavam. Foram expulsos do local sob olhares de desprezo. Foi o final perfeito para o casal perfeito. Olhei para o Caleb e sorri. O dia estava lindo, e pela primeira vez em muito tempo, eu não era o plano B de ninguém. Eu era a protagonista da minha própria história, e o roteiro, daqui para frente, seria escrito apenas por mim. Muito obrigada por me acompanhar até o final desta jornada. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis para que a gente finalmente enxergue quem as pessoas são de verdade. Se você também acredita que o karma sempre encontra o caminho de volta, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua participação ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a trazer mais relatos reais como este. Um abraço muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.